A humanidade atlante foi a próxima grande civilização antiga, há milhões de anos. No início, em sua era de ouro, a civilização da Atlântida era esplêndida. Leis e ética eram respeitadas como sagradas. Amor e sexo eram considerados sagrados e divinos. O ato sexual era realizado apenas para a reprodução da espécie. Os atlantes tinham tecnologia muito mais avançada que a nossa. Eles viajavam para outros planetas, combinavam ciência com poder espiritual, sabiam transferir consciências para robôs humanoides que os serviam. Podiam anular a gravidade, movendo facilmente objetos enormes. Tinham religiões magníficas. As crenças de incas, maias, astecas, gregos, fenícios e hindus têm raízes atlantes. Os deuses dessas tradições eram heróis, reis e rainhas da Atlântida. Os atlantes atingiram o auge da civilização, cultura e conhecimento na história. Por volta de 360 a.C., o filósofo grego Platão, em seus diálogos de Timeu e Trítis, apresentou uma incrível história, um conto de uma civilização insular que era enigmática, e desde então cativou a imaginação de todas as gerações que se seguiram. Platão pertencia a uma das mais nobres famílias de Atenas. Em algumas de suas obras, como a de Eucrítes e o Timeu, ele narra que o renomado legislador ateniense chamado Solon conheceu a história da Atlântida quando visitou o Egito, e descobriu relatos sobre a cidade através de um sacerdote egípcio que dizia que a cidade existiu cerca de 9.000 anos antes de sua era. De acordo com os gregos antigos, Atlântida era uma ilha localizada no Oceano Atlântico, além do Estreito de Gibraltar. Era uma ilha paradisíaca, que desfrutava de impressionantes feitos de construção e engenharia, grande poder militar e realizações intelectuais, e uma abundância de recursos naturais muito superiores aos de outras terras. A ilha pertenceu a Poseidon, que se apaixonou por uma linda garota da ilha chamada Cleito, e se casou com ela. A história diz que Poseidon construiu uma cidade na esplêndida ilha, e um palácio para Cleito em uma montanha no centro da cidade. O casal teve 10 filhos, e com o tempo Poseidon distribuiu entre os filhos alguns reinos, dando a cada um uma divisão para governar. A história relata mais detalhadamente que Cleito, esposa de Poseidon, teve 5 pares de filhos gêmeos com Poseidon, sendo o mais velho, dos quais se chamava Atlas. Os 10 filhos herdaram a grande cidade e o primeiro filho, Atlas, tornou-se o primeiro governante da Atlântida. Acredita-se que a fértil e bela cidade de Atlântida, onde viviam os semideuses, era uma região autossuficiente onde as pessoas cultivavam seus próprios alimentos e criavam animais. Os agricultores da cidade costumavam cultivar as plantações nas planícies férteis dos arredores, com a ajuda de um sistema de irrigação altamente tecnológico. Eles também construíram belos edifícios e outras arquiteturas de materiais como pedra preta e vermelha. Eles também tinham acesso a metais raros e até ligas como latão, feito e usando cristais extensivamente para lazer e propósitos experimentais. Então, no auge da crise crucial para o desenvolvimento humano, os atlantes enfrentaram a tentação da árvore do conhecimento. Os atlantes foram tentados pelo fruto proibido, e a maioria falhou. A humanidade então se dividiu em 2 caminhos opostos: o puro e o impuro. Os puros preservaram seu poder sexual. Rejeitaram o orgasmo por algo melhor: fogo espiritual e fortalecimento da consciência. Os impuros incentivaram o orgasmo. Buscavam prazer e poder, e sua influência se espalhou rápido. Como resultado, a degeneração dos atlantes se acelerou. O sexo virou ferramenta de prazer e poder.
Os Atlantes faziam orgias, misturaram sexo com magia e criaram gosto por luxúria, orgulho, raiva e inveja. Os corpos dos Atlantes eram menores que os dos Lemurianos e viviam menos. Enquanto Lemurianos viviam de 1200 a 1500 anos, Atlantes só viviam 600 a 700. Para prolongar a beleza e vida dos ricos e poderosos, os Atlantes começaram a extrair glândulas e hormônios dos pobres. Transplantavam corações, rins e até mesmo cérebros. Assim, um Atlante podia viver por séculos além do normal, através de vários corpos, sem interrupção. Seus sentidos eram menos aguçados que os dos Lemurianos, e com o tempo, devido aos abusos, sua percepção piorou. Perderam a visão dos mundos superiores e dos deuses. Orgulhosos, para recuperar poderes espirituais, reviveram e aprimoraram a magia negra do passado. Em suma, os Atlantes degeneraram muito mais que os Lemurianos. E Deus viu que a maldade do homem era grande na terra, e que só pensavam em maldade continuamente. Os do caminho puro os alertaram sobre o fim iminente, mas os Atlantes riram e zombaram. Na Idade do Ferro, os Atlantes mergulharam em guerras tão intensas que ecoam até hoje no Mahabharata. Essas guerras duraram centenas de milhares de anos, levando ao uso de armas atômicas e grandes terremotos. O primeiro ocorreu há 800 mil anos. O segundo aconteceu há 200 mil anos. O terceiro e último, que destruiu a Atlântida, foi há 11 mil anos, causando um dilúvio devastador. Nesse momento final, um grupo seleto do caminho puro foi salvo, como ocorreu com as raças anteriores. Culturas mundiais lembram desse evento nas histórias de Noé, Vaivasvata, Utnapishtim, Deucalião e outros. Essas lendas mostram como poucos Atlantes puros escaparam para preparar nossa civilização moderna.